Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. Esta notícia foi de cair o brioco do lugar onde ele está fixado. Para vocês eu só peço o que eu peço todo santo dia, que é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Ah, eu não gosto que você fala besteira. Pois bem, você pode assistir a Globo News. Então você aperta no joinha, que é o dedão para cima, gostei. Pula o dedão para baixo, porque isso dá azar, dá muito azar, atrasa a sua vida. Atrasa, aliás, 7 encarnações da sua vida, se você apertar esse dedinho. O X anunciou ontem à noite que não cumpriu o prazo determinado por Fora Alexandre de Moraes para indicar um representante legal da empresa no Brasil. Com isso, a plataforma, o X, diz que aguarda pela sua suspensão no país a qualquer momento. O X também prometeu divulgar nos próximos dias documentos judiciais sigilosos de Moraes que foram entregues à empresa de Elon Musk. Aspas, nos próximos dias publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Fecho aspas. E com a possibilidade de derrubada do X, o presidente Lula aproveitou para divulgar safadinho no X as suas outras redes sociais em sua conta, né? No próprio, é sensacional isso. E no mesmo X, o Elon Musk criticou o presidente e o chamou de cachorrinho de colo do tirano Alexandre de Moraes. Hoje pela manhã, em entrevista à rádio Mais Paraíba, olha lá, o Lula dando rádio, Lula defendeu a atuação de Moraes e disse que Elon Musk deve respeitar as decisões do STF e não pode ofender autoridades brasileiras. Vamos ouvir esta merda. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Deixa eu falar na linguagem do Lula para ver se ele entende. Vamos lá. A Constituição falou bem, a Constituição está em cima. Se o ministro da STF toma uma decisão contra a Constituição não vale. Quem sabe assim ele entende. A Starlink, que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk, enviou aos seus assinantes no Brasil um comunicado em que classifica como ilegal o bloqueio de recursos em suas contas determinado por Alexandre de Moraes. A companhia também informou que, se necessário, vai prestar serviços gratuitamente. Em resposta a uma postagem no X, Elon Musk disse que o Brasil agora é uma ditadura e que o país não é mais seguro para investimentos estrangeiros.
A decisão de Moraes de bloquear as contas bancárias da Starlink afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil. A companhia possui uma base de 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas e as escolas públicas. Segundo intermediários da tecnologia de Elon Musk, o serviço não deve ser prejudicado num primeiro momento, mas a medida lançou alertas no mercado sobre possíveis impactos futuros caso a empresa não consiga pagar os seus fornecedores. Na abertura do julgamento de 39 recursos apresentados por plataformas digitais na primeira turma do STF, Alexandre de Moraes disse que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. Em seu voto, Moraes citou o artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, seria melhor ele ter escrito cara caramba, cara caraô, porque foi o que ele fez. E por fim, o impasse entre Moraes e Elon Musk é acompanhado pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Em nota, a representação diplomática disse o seguinte, aspas, ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. Fecho aspas. Foi uma alfinetadinha. Este é o purê da merda, professor. Não é à toa que o próprio Elon Musk falou: o Brasil não é um ambiente para investimentos. Por quê? Porque não tem segurança jurídica, não tem seriedade das autoridades políticas e não tem uma normatividade que é cumprida, porque todos aqueles que estão no poder se acham acima da normatividade jurídica brasileira e deveriam respeitar os tratados internacionais, que na hierarquia é a Constituição, logo depois são os tratados internacionais que são incorporados na nossa normatividade jurídica. Ele deveria lembrar disso. Ao invés de ameaçar o Elon Musk, deveria criar vergonha na cara porque ele está colocando o Brasil como um páreo internacional. 95% dos empresários brasileiros se sentiram representados pelo que escreveu o Elon Musk sobre insegurança jurídica. 95%. Aí você vai me perguntar, e os outros 5%? Bom, 5% mamam nas tetas do governo, não vão falar mal, ponto final. Mas a grande maioria dos empresários concorda com o Elon Musk de que o Brasil não é um país sério, de que aqui não tem segurança jurídica. E quando ele escreve isso para 200 milhões de seguidores, que é exatamente o que ele tem no X, ele está acabando com a imagem do Brasil. Mas não é culpa dele, ele está apenas dizendo a verdade, de que aqui não tem segurança jurídica. Então um estrangeiro, quando lê aquilo, ele vai pensar 30 vezes antes de investir no Brasil. Então, o final dessa história significa, a gente comentou ontem, o ministro Alexandre de Moraes já gerou desemprego ao obrigar o fechamento, ou ao gerar a consequência do fechamento do escritório do X aqui no Brasil. Mas é muito mais do que as 40 famílias que ficaram sem renda. Indiretamente, quando não vem investimento para cá, são milhares de empregos que deixam de ser gerados. Ou seja, hoje eu posso afirmar que a justiça brasileira, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes, está gerando desemprego no Brasil. E eu quero trazer uma coisa aqui, porque os xandiquiras, né, os xandiquiras aí norteados pelo jornalismo da Globo, eles começam assim, veja, o Alexandre tem razão, ele citou o artigo 18 do Código de Processo Civil. Vejam bem a maldade doentia, a malversação do ordenamento jurídico deste pervertido, para usar a expressão do Gilmar Mendes, quem perverte o ordenamento jurídico é pervertido. Vejam a perversão de vossa excremência, porque tudo para mim que é ilegal é excremência, e se você me disser que eu tenho que dizer que a ilegalidade não é excremento, eu aceito parar de dizer isso, mas enquanto houver ilegalidade, para mim é excremência. E ele não poderia dar jurisdição num inquérito que é ele que toca. E mais, quem é que disse que a plataforma querer defender o direito do usuário e não bloquear a sua conta é pleitear direito do outro em nome próprio? Quando você recebe uma ordem ilegal, e nós vimos aqui na semana passada, ministro Maurício Correia, da época que o STF era STF,
era composto por ministros de notável saber jurídico, ele é muito claro com base em todos os precedentes, não só do próprio STF, mas de todo o direito de todo o país democrático. Decisão judicial, se ilegal, não só se pode não cumpri-la, bem como se deve descumpri-la. Porque senão nós corremos o risco de jogar o Estado de Direito no lixo. E nós já estamos no lixo. Portanto, quando a rede social diz eu não vou bloquear, por quê? Porque ela está pleiteando o direito próprio, o direito / dever, que é não cumprir essas perversões do nosso ditador. Então, inserir o artigo 18 é conversa para boi dormir. Ou Alexandre de Moraes não deve entender nada de direito civil, processo civil, o que é uma lástima, porque como ministro devia entender, mas sai aplicando normas pra gente boba, pra gente estúpida, achar que ele tem o direito do lado. Mas ele não tem o direito do lado, não. Porque o direito com Alexandre de Moraes está na lata do lixo. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notícias quentíssimas todos os dias aqui no Pavê News. Isso ajuda demais o nosso canal e o YouTube irá recomendar para mais pessoas.